Olá, velejantes! Hoje vamos dar continuidade nos vídeos sobre as crônicas vampirescas de Anne Rice com A Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados é o terceiro livro da série As Crônicas Vampirescas de Anne Rice. Foi lançado pela primeira vez em 88 e ele dá continuidade à história que começamos em O Vampiro Lestat, o segundo livro da série. Eu tô falando em ordem sobre esses livros, fiz uma playlist para eles e eu vou deixar aqui nos cards. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir primeiro o vídeo sobre Entrevista com o Vampiro, que é o primeiro, depois o Vampiro Lestat e depois volte para esse vídeo. Assim como eu recomendo essa ordem de leitura também, principalmente ler o Vampiro Lestat antes da Rainha dos Condenados, porque aqui a gente vai ver os acontecimentos que continuam imediatamente do final do livro 2. Como temos essa continuidade, talvez o vídeo de hoje traga alguns spoilers sobre o livro 2, O Vampiro Lestat. Eu tô fazendo essa série de vídeos com um intervalo de mais ou menos um mês, às vezes um pouco mais, até para dar tempo caso alguém tenha se empolgado e queira ir lendo os livros na ordem certa. E no final desse vídeo eu vou contar qual vai ser o próximo que eu vou trazer para manter a ordem que seria a mais correta para Anne Rice. Sem mais delongas, se o segundo livro já traz muita informação, A Rainha dos Condenados supera isso. Aqui, ao contrário dos outros dois livros, a gente nem vai mais ter narrativa em primeira pessoa. Nós vamos ter uma narrativa em terceira pessoa de tantos personagens que nós temos. Então a gente vai conhecer personagens novos e vamos reencontrar alguns personagens antigos. Bom, no livro anterior nós temos o Lestat se tornando um rockstar muito famoso e revelando ao mundo através de suas músicas e de sua biografia sobre a existência dos vampiros. Porém, a maioria das pessoas não acreditou muito nisso, não levou muito a sério, né? Pensou, um roqueiro brincando de ser vampiro, que legal. Mesmo assim, ele conquistou muitos fãs. Mas os outros vampiros, não ficaram muito felizes com o Lestat fazendo essas revelações, porque eles sempre viveram escondidos da sociedade, né? Mas uma coisa que todos os vampiros do mundo passam a ter em comum são estranhos sonhos com duas gêmeas ruivas, em uma cena que pode ser considerada grotesca para algumas pessoas, mas que fazem parte de uma certa cultura. E então todos os vampiros passam a ter essas visões, esses sonhos e ficam curiosos querendo saber o que está acontecendo. Outra coisa incomum que passa a acontecer, mas aí com alguns vampiros de forma aleatória, é que alguns vampiros estão entrando em combustão espontânea. Vampiros estão explodindo. Eu comentei, que esse livro tem muitas histórias paralelas e que tem muitos personagens, então nós vamos reencontrar alguns personagens antigos, como o Armand, que nos é apresentado no Entrevista com o Vampiro. Ele é um vampiro muito poderoso, muito antigo, e nós vamos ver o Armand com um relacionamento meio estranho com Daniel, o entrevistador do Louis no Entrevista com o Vampiro, né? O Daniel é um humano ainda, ele não foi transformado, e ele e o Armand estão vivendo um relacionamento aqui na Rainha dos Condenados. Nós também vamos reencontrar Marius, que já foi citado antes, né? Mas o Marius tem uma missão especial aqui, então eu vou falar daqui a pouco sobre o Marius. Nós vamos conhecer personagens muito peculiares, como a Baby Jenkins, uma vampira com a sua própria gangue de motociclistas. Nós vamos conhecer o vampiro Caimã, que é um vampiro muito antigo. Nós vamos conhecer a Jessie, que ela é a princípio uma humana, e ela nos apresenta a Ordem da Talamasca, que é uma sociedade secreta muito importante nos livros da Anne Rice. Essa sociedade vai aparecer em outros livros ainda, então é importante que a gente entenda o que é a Talamasca. Bom, a Talamasca, como eu falei, é uma sociedade secreta e eles estudam fenômenos paranormais,
principalmente o mundo de vampiros, bruxas, lobisomens e espíritos. Então, essa ordem tem alguns pesquisadores, alguns paranormais que pesquisam para Talamasca, e a Jessie é uma dessas pessoas. Também conhecemos a vampira Pandora, que mantém um relacionamento muito importante por muito tempo com Marius. E, como eu falei antes, vamos falar então sobre a grande missão de Marius aqui neste livro. Eu até comentei sobre isso no outro vídeo, quando eu falei do vampiro Lestat, que eu ia falar sobre essa tal missão do Marius, O Marius, ele precisa cuidar de dois seres, que são aqueles que devem ser preservados. São considerados a mãe e o pai de todos os vampiros, aqueles que deram origem aos vampiros, Akasha e Enkidu. Akasha e Enkidu aqui nessa época estavam adormecidos, porém vivos, eles precisam ser mantidos vivos pelo bem da existência de todos os vampiros, mas Akasha acorda e foge, e Akasha é a rainha dos condenados. Então nós vamos descobrir que aquelas coisas estranhas que estão acontecendo, dos vampiros explodirem, faz parte do plano de Akasha. Akasha tem um grande plano que vocês precisam ler para entender o que é, mas isso faz a gente refletir muito sobre os fins justificarem os meios, e Akasha tem uma visão dos homens, mais especificamente as diferenças dos homens para as mulheres, que eu achei deveras interessante. E quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando, refletindo muito sobre os propósitos da Akasha. Então esse livro vai trazer as explicações sobre toda a origem dos vampiros, sobre a mitologia dos vampiros de Anne Rice, o que faz ele ser considerado por muitos fãs como o principal livro das crônicas vampirescas e também o melhor deles. E realmente ele é um livrão, inclusive no sentido literal da palavra, porque ele tem quase 600 páginas, É um livro bem grande. Mas ele não é maçante em nenhum momento, apesar de ser um pouquinho denso às vezes, por trazer muita informação, ter muitos detalhes. Mas no geral a leitura é fluida e normalmente quem chega nesse volume das Crônicas Vampirescas já leu outros livros da autora e já está acostumado com o estilo dela, que realmente é muito bom, é muito bom de ler essa autora. Eu considero Anne Rice uma das melhores autoras do mundo. Eu acho que eu falo isso em todo vídeo dela, Mas se você gosta desse tema, se você gosta de literatura, filmes, séries de vampiro, você precisa conhecer Anne Rice. Outro fato bacana desse livro é que no início dos capítulos ele traz alguns poemas de Stan Rice, o falecido marido de Anne Rice, que nessa época não era falecido ainda. Bom, sobre a ordem de leitura, chegamos em um ponto onde é possível prosseguir de duas maneiras. Uma é seguir estritamente pelas crônicas vampirescas, e nesse caso, depois desse aqui, teríamos a história do ladrão de corpos. E a outra forma, que é a que eu faço, que eu recomendo, que todo mundo recomenda fazer, é mesclar as crônicas vampirescas com os livros das bruxas Mayfair. Porque vai ter um momento ali, na verdade, logo, já começa a se mesclar essas histórias aqui. Por exemplo, a gente vai ouvir falar pela primeira vez na Talamasca, e a Talamasca está muito presente na história das bruxas ali, na Hora das Bruxas 1 e a Hora das Bruxas 2. Então, é recomendado, depois da Rainha dos Condenados, a gente ler a Hora das Bruxas 1, a Hora das Bruxas 2, aí voltar para as crônicas vampirescas, ler a história do ladrão de corpos, voltar depois para as bruxas Mayfair, lendo os dois últimos volumes, são só 4, aí ler Taltus e Lesher e Taltus, e depois voltar de vez para as crônicas vampirescas com Menok e seguir o baile. Então o próximo vídeo dessa série que eu vou trazer vai ser sobre o volume 1 e 2
da Hora das Bruxas, né, que são os primeiros das Bruxas Mayfair. Vou trazer a Hora das Bruxas 1 e 2 em um vídeo só. E eles vão fazer parte dessa playlist sobre os livros da Anne Rice. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link para comprar a Rainha dos Condenados na Amazon aqui na descrição. Comprando por esses links que eu deixo na descrição dos vídeos, vocês estão ajudando o canal, então não precisa comprar só livros, pode comprar qualquer coisa através do meu link, que vocês vão estar me ajudando. E por falar em ajudar o canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que adora vampiros também. Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!